Deus revelou a cura sobrenatural em 3 dias, a conversão milagrosa que libertou almas. Maria, uma mãe de fé ardente, sempre acreditou que sua vida estava nas mãos de Deus. Aos 38 anos, ela era o pilar da sua família em uma pequena cidade do interior, onde os costumes católicos eram como raízes profundas no solo. Com 2 filhos e um esposo devotado, sua rotina era marcada por terços e a alegria das festas paroquiais. Mas tudo mudou quando Ana, sua irmãzinha de apenas 30 anos, recebeu a terrível notícia: uma doença terminal. E os médicos já não tinham esperanças. O desespero tomou conta do coração de Maria. Em meio ao sofrimento, ela decidiu fazer uma peregrinação ao santuário de Aparecida. Com o peso da dor e a imagem da mãe Aparecida apertada em seu peito, ela caminhou, orando fervorosamente. Senhora de Aparecida, escuta meu clamor, salva minha irmã, repetia a cada passo. Ao longo da viagem, o sol brilhava intensamente, como se a luz celestial estivesse guiando seu caminho. Durante os primeiros dias no santuário, Maria se entregou às orações, cercada por uma multidão de fiéis que também buscavam respostas. Ouviu histórias de milagres, de vidas transformadas, e aos poucos a fé começou a renascer dentro dela. Mas as vozes de dúvida ainda ecoavam. Até amigos próximos diziam que não havia mais esperanças, que seria inútil esperar por um milagre. Mas em seu coração, Maria continuava a lutar, invocando cada graça e cada sinal que via ao seu redor. E em um momento de intensa conexão, ela sentiu a presença divina envolvê-la como um manto. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto as luzes do santuário pareciam brilhar ainda mais radiantes. Deus, faz por mim, faz por Ana! Seu clamor subiu ao céu. Algo a dizia que um grande milagre estava por vir. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. No 3º dia de peregrinação, quando Maria voltava para casa, sua mente fervilhava com a esperança. Mas o inesperado a aguardava. Ao chegar, recebeu uma ligação do médico de Ana. Ela acordou. Maria, estamos assustados, mas os exames mostram que não há mais sinal da doença, ele dizia com a voz tremendo. O milagre aconteceu. Maria quase não conseguia acreditar. Lágrimas de gratidão escorriam por seu rosto. Ao entrar em casa, encontrou Ana acordada, com um brilho nos olhos. Com um sorriso radiante, sua irmã começou a contar sobre as experiências que teve enquanto estava em coma, visões e mensagens que a conectaram a Deus de uma maneira poderosa. Um novo espírito havia surgido, e a transformação não era só física, era espiritual, e estava pronta para abalar toda a comunidade. A comunidade agora estava às portas de uma grande celebração de ação de graças, mas perguntas surgiam. O que realmente aconteceu? O que Deus pretendia com essa experiência? Maria sentia que tinha muito mais a descobrir. Estavam prontos para o que Deus ainda tinha reservado para eles? O culto que se aproximava prometia não apenas respostas, mas uma revolução de fé em suas vidas. Com o brilho do sol poente refletindo nas janelas da casa, a pequena cidade se preparava para a grande celebração. Maria e Ana estavam juntas, com a alegria pulsando em seus corações. Mas havia também um sentimento de expectativa no ar. Amigos e familiares vinham de todos os cantos, trazendo com eles histórias de vida e renascimento. Enquanto decoravam a sala, Maria parou um instante e olhou para Ana. "O que você viu?" perguntou, quase em um sussurro. Ana sorriu enigmática e respondeu: "Eu senti a presença de Deus de uma forma que palavras não podem descrever." Com seus olhos brilhando de graça, continuou: "Ele me mostrou que cada um de nós tem um propósito, um chamado, uma missão que vai além de nós." Nesse momento, Maria sentia uma mistura de emoção e curiosidade. As palavras da irmã pareciam conter respostas não apenas ao seu sofrimento, mas a algo muito maior.
um chamado divino pairava sobre elas. Elas se uniram em oração, pedindo mais revelações. Senhor, queremos entender o que o Senhor deseja de nós, clamavam juntas. Ao chegarem à igreja na noite da celebração, foram recebidas por uma onda de abraços e sorrisos. As vozes do povo se erguiam, louvando a Deus por aquele momento. O coral entoava canções que falavam de milagres e promessas, e a energia espiritual era palpável. Maria sentia o coração pulsando em união com cada fiel presente. Eram almas que acreditavam, que esperavam e que agora viam as promessas do Senhor se cumprirem. Durante o culto, o padre fez um chamado ao altar, convidando todos a testemunhar o que Deus havia feito na vida de Ana. Maria acompanhou a irmã, seu coração transbordando de gratidão e temor. Ana começou a compartilhar suas visões, lembrando de cada imagem vívida e mensagem que lhe foram dadas enquanto estava em coma. As palavras fluíam como um rio, inundando a igreja com fé e esperança. Eu vi uma grande luz e dentro dela haviam rostos conhecidos de pessoas que já partiram, dizia Ana, a voz firme. Eles me disseram que a vida é preciosa e que devemos viver não apenas para nós mesmos, mas para servir aos outros. Os murmúrios de surpresa e emoção iam crescendo à medida que os ouvintes absorviam cada palavra, reconhecendo a profundidade daquela revelação. Como um estrondo, alguém na última fila começou a chamar. Eu também. Eu senti a presença de Deus na minha vida quando achava que tudo estava perdido. O testemunho se espalhava, gerando uma onda de compartilhamentos de experiências. Cada um revelava como Deus havia atuado em suas vidas, formando um verdadeiro mosaico de fé e esperança. Mas no fundo do coração de Maria, uma pequena inquietação crescia. O que nós, Maria e Ana, devemos fazer agora? Ela pensou, sentindo que havia mais na mensagem da irmã. Então, quando a celebração chegou ao seu ápice, uma voz dentro dela sussurrou: ainda há mais que precisa ser revelado. Enquanto a congregação se preparava para adorar de maneira fervorosa, um clima de expectativa pesada pairava no ar. Maria olhou para Ana e fez uma pergunta que ecoava em sua alma. O que se segue neste novo caminho de fé? Estamos prontos para o que Deus realmente deseja? E assim, com a noite se aprofundando e a luz se intensificando, uma nova jornada começava a se desenhar diante delas, cheia de mistérios e promessas. O que mais o Senhor ainda tinha para revelar? Maria e Ana estavam mergulhadas numa atmosfera de adoração. A música se elevava, as vozes unidas de todos os presentes criavam um som harmonioso e sublime, como se o céu inteiro estivesse ouvindo suas súplicas. Mas apesar da alegria que as cercava, dentro de Maria a inquietação persistia. Era como se uma chama de curiosidade e expectativa queimasse, pedindo para ser atendida. Uma interrupção gentil do pastor fez todos se voltarem. Ele falou sobre a importância da obediência à voz de Deus e de como cada um de nós deve agir conforme o chamado divino. As palavras ressoavam na mente de Maria. Como podemos saber qual é o nosso chamado? Ela pensou. Ana, percebendo o olhar refletivo da irmã, segurou sua mão e sorriu. Lembre-se, querida, que às vezes o que mais precisamos está bem ao nosso redor. Ouvimos a voz de Deus nas pequenas coisas, nos gestos de amor e servo. O culto seguiu, e a cada cântico Maria sentia seu espírito se elevar, tão leve quanto pluma ao vento. Aquela noite era diferente. Havia algo no ar, algo esperando para ser descoberto. As faces ao seu redor estavam iluminadas, cheias de esperança e fé. E ali, naquele espaço sagrado, Maria decidiu que não poderia apenas observar. Era a hora de se lançar nesse chamado. Após o culto, a animação continuou no salão. As luzes dançavam nas mesas decoradas e a comida deliciosa perfumava o ambiente. Risos e testemunhos estavam por toda parte. Maria e Ana se juntaram a um grupo de amigos que compartilhavam histórias de transformação. Cada relato aquecia o coração de Maria e, ao mesmo tempo, convidava-a a refletir sobre sua própria jornada. Vocês sabiam que a fé é como uma plantinha? Comentou um amigo, Pablo. Primeiro você tem que regar, cuidar e acreditar que ela vai crescer. E às vezes a resposta de Deus vem na forma daquela semente brotando, um milagre pequeno, mas poderoso.
Ouvindo isso, Maria se lembrou da jornada difícil que tinham enfrentado. A dor da perda, a luta pela cura de Ana. Tudo isso era parte de um ciclo maior e divino. O Senhor está fazendo germinar algo novo dentro de nós, pensou. Ana começou a se envolver na conversa, compartilhando mais sobre o que tinha visto enquanto estava em coma. Eu percebi que nossas experiências estão interligadas. Talvez nosso sofrimento faz parte do milagre. É uma oportunidade para nós nos unirmos e ajudarmos uns aos outros. Todos nós temos uma missão. Através das palavras de Ana, a visão da comunidade como um corpo em Cristo ressoou ainda mais forte em Maria. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, não de tristeza, mas de gratidão. Ela sentia que estava vivenciando algo muito além de uma celebração. Era uma renovação do espírito. Nesse clima, a música começou novamente a tocar, mais forte e vibrante. Maria olhou para Ana e juntas foram até o altar. Ao chegarem, sentaram-se de joelhos, em adoração intensa. Nesse momento, a presença de Deus parecia palpável. O que antes era uma inquietação se transformou em certeza e paz. Mas ao mesmo tempo que a esperança crescia, uma pergunta permanecia ecoando em sua mente. E se o chamado delas não fosse apenas para si mesmas? O que mais Deus desejava que elas fizessem? Quando se levantaram, uma luz intensa iluminou o altar. Era como se o céu estivesse aberto, revelando que algo grandioso estava prestes a acontecer. O murmúrio da igreja começou a aumentar, e um dos membros mais velhos se levantou. Com voz trêmula ele falou: "Creio que Deus está chamando todos nós a um novo passo de fé." O que significava isso? O que poderia mudar tão rapidamente? Diante do que tinham vivido e do que ainda estava por vir, Maria e Ana apenas se entreolharam, cheias de expectativa. O que seria esse novo passo? Entre o murmúrio e a adoração, um mistério se desenhava diante delas, e a jornada, que já era mágica, refletia promessas ainda mais grandiosas. As palavras do velho membro da igreja pairavam no ar, como uma brisa suave que traz mudanças. Maria e Ana sentiram um frio na barriga, um misto de empolgação e receio. O novo passo de fé estava prestes a ser revelado, mas o que exatamente isso significava? Maria, com a mente fervilhando de perguntas, não conseguia tirar os olhos do homem. Havia uma autoridade em sua voz que despertava algo profundo nelas. No meio da agitação, o pastor, aquecendo a congregação, destacou: "Deus está sempre agindo entre nós. Muitas vezes, não percebemos as portas que Ele abre porque estamos muito focados em nossas dificuldades." As palavras ressoaram como um eco intenso dentro do coração de Maria. Ela se lembrou de seus próprios desafios e como Deus havia estado presente em cada um deles. Às vezes, precisamos dar o primeiro passo, o pastor continuou. Confiar que Ele já preparou o caminho. Aquela mensagem ressoou como um chamado claro. Maria olhou para Ana e sentiu que naquele instante elas não estavam somente ouvindo, mas sendo convidadas a participar. Com o olhar decidido, Ana sussurrou: Vamos descobrir juntas." Ambas avançaram, sentindo a pressão do momento. Quando chegaram novamente ao altar, sentiram a presença de Deus, como se Ele estivesse colocando seus braços amorosos sobre elas. Em um gesto quase instintivo, começaram a orar intensamente. A energia ao redor era palpável, como eletricidade no ar. As palavras que saíam de seus lábios misturavam súplicas, gratidão e um clamor profundo. "Senhor, usa-nos." O que se seguiu foi um momento sem precedentes. O murmúrio se intensificou e mais pessoas começaram a se aproximar. Olhos cheios de expectativa se concentravam nas duas irmãs. Surge um líder de oração, João, conhecido por sua conexão profunda com o Espírito Santo. Ele tomou a palavra e com uma voz impressionante exclamou: "Eu creio que a cura está fluindo neste lugar. E não apenas cura física, mas também cura emocional e espiritual." As mentes e corações presentes estavam em sintonia. Maria se sentiu envolvida numa onda de fé e coragem. Assim como a vida brotava da plantinha apanhada pela luz, ela percebeu que cada um ali estava sendo chamado a compartilhar sua luz e a acolher o milagre que Deus havia prometido.
Era necessário um passo à frente. As mãos começaram a se erguer e os rostos se encheram de alegria. Ana, com lágrimas deslizando em seu rosto, gritou: "Isso é sobre mais do que nós. Deus está chamando aqueles que sentirem que precisam ser transformados. Se você está aqui, Ele quer te usar." As palavras ecoaram e rapidamente se tornaram um chamado coletivo à ação. O auditório inteiro vibrou com a energia da promessa. Os membros começaram a se levantar, compartilhando testemunhos de cura e libertação que haviam testemunhado ou experimentado. A atmosfera estava eletrificada. Cada relato alimentava a chama de fé que pulsava como um grande coração unido. Enquanto tudo isso se desenrolava, Maria sentiu uma certeza crescer dentro dela. Havia um propósito muito maior esperando por elas. Aquela noite não era sobre um culto comum, mas sobre um despertamento espiritual que podia mudar vidas. Os pensamentos correram como um rio, e logo uma hipótese floresceu. E se Deus estivesse preparando algo ainda mais grandioso? E se o novo passo fosse um convite à ação, não apenas para nós, mas para todos ao nosso redor? Ouvindo isso, as bocas se calaram, e um silêncio respeitoso tomou conta do lugar quando João continuou: "Creio que devemos orar por aqueles que não estão aqui, por nossas comunidades, e nos preparar para aquilo que Deus fará através de nós. Precisamos nos unir, crer uns nos outros e na capacidade de Deus em nos transformar." Ouvindo a palavra ali, uma nova expectativa tomou o ar. O que mais o Senhor tinha guardado? Maria e Ana se entreolharam com um sorriso esperançoso. Havia poder na unidade e no propósito. Mas naquele momento, enquanto a adrenalina da fé percorria seus corpos, algo inesperado aconteceu. Uma pessoa se aproximou de Maria com uma expressão de urgência e sussurrou: "Você não vai acreditar no que aconteceu. Eu vi algo que pode mudar tudo." O que poderia ser? O coração de Maria disparou com a possibilidade de uma nova revelação à vista. Maria sentiu seu coração acelerar. Aquelas palavras foram como um raio em meio à escuridão, capturando completamente sua atenção. "O que você viu?" ela perguntou, quase sem poder conter a expectativa. A figura diante dela, um jovem chamado Lucas, olhou ao redor, como se quisesse garantir que ninguém estava prestando atenção demais. "Eu vi uma luz brilhante saindo da sua direção, e na mesma hora ouvi vozes de oração. Não eram apenas murmúrios, era um clamor. A espiritualidade estava tão intensa que até pareceu que o céu se abriu. E quando olhei, a luz foi direcionada para o altar, e as pessoas começaram a se levantar, liberando uma energia que eu nunca tinha sentido antes. Foi indescritível." Lucas falou com fervor, a paixão em sua voz refletindo a experiência que ele acabara de viver. Maria sentiu algo novo pulsar dentro dela. Poderia aquele ser o início de algo transformador? Poderia ser uma direção divina? Com a mente borbulhando de perguntas, ela olhou de volta para Ana, que estava agora no espírito de adoração, os olhos quase brilhando. Juntas, elas perceberam que Deus estava realmente trabalhando em um nível mais profundo, como prometido pelo pastor. "Precisamos compartilhar isso com todos aqui", Ana disse, sua voz carregando uma determinação crescente. "A cura que você viu pode ir além, pode tocar mais vidas do que imaginamos." Determinadas, Maria e Ana rapidamente retornaram ao centro do altar, onde a energia ainda vibrava no ar. Elas oraram novamente, mas agora pedindo mais clareza, mais revelações. A atmosfera estava cheia de expectativa, e logo João, percebendo a intensidade, se aproximou delas, percebendo o espírito fervoroso que as envolvia. "O que está acontecendo?" ele perguntou, seus olhos brilhando enquanto observava as duas irmãs. Maria, animada, contou o que Lucas havia experimentado. João sorriu amplamente, como se a mesma presença que elas sentiam estivesse também descendo sobre ele. "É isso, Deus está nos movimentando. A cada testemunho, a cada clamor, algo extraordinário pode acontecer. E lembre-se, tudo começa com um simples passo de fé." A congregação começou a ecoar sua animação, suas vozes se unindo em um crescente poderoso. Mas algo na expressão do jovem Lucas fez a adrenalina de Maria subir ainda mais. Ele parecia petrificado, como se segurasse um segredo que estava prestes a ser revelado. "E se nós, juntos, formássemos um círculo de oração onde pedimos por nossos amigos, familiares e vizinhos, para que todos ouçam o chamado de Deus, para que todos sejam tocados pela luz que você viu?" "Sim, vamos fazer isso!" gritaram juntos, e logo as pessoas começaram a se unir, formando um grande círculo ao redor do altar.
A energia aumentou, um manto de oração e fé se espalhando por todo o ambiente. As vozes foram se unindo em harmonia, fervorosas, clamando pelo poder de Deus sobre suas comunidades. No meio de tudo isso, uma sombra de preocupação atravessou o rosto de Ana. E se alguém que precisamos alcançar estiver longe e sem esperança? Como podemos trazer essa luz até eles? Maria, percebendo o dilema, sentiu o Espírito Santo a inspirar. Podemos fazer algo. Precisamos registrar cada testemunho aqui. Todos devem ouvir das curas que estão acontecendo, para que a luz possa atingir aqueles que estão perdidos. Vamos criar um grupo que se dedique a compartilhar a palavra e as transformações que estão surgindo aqui. Enquanto as vozes de oração ecoavam em unitário, a cabeça de Maria girava. Havia algo mais que ela não conseguia identificar. Um sentimento de urgência estava crescendo, como se algo divino estivesse prestes a desabrochar. O que mais Deus tinha reservado para este momento? Mas ainda havia algo em Lucas. A história que ele não havia contado ainda estava pendente, e Maria sentiu que suas palavras poderiam ser a chave para um novo caminho. Ela se aproximou dele novamente, e olhando nos olhos dele, perguntou: Lucas, tem mais que você não contou, não tem? O que mais você viu? Um silêncio profundo tomou conta do ambiente, e lentamente o jovem começou a falar, enquanto um frio na barriga tomou conta de todos os presentes. O que será que ele revelaria? No silêncio que se seguiu, a tensão era palpável. Maria sentia seu coração disparado. O olhar concentrado de Lucas falava de algo profundo, algo que estava guardado dentro dele há mais tempo do que poderiam imaginar. Ele deu um passo à frente, como se o peso do que havia presenciado estivesse agora prestes a ser expelido. Eu vi pessoas sendo tocadas, curadas em momentos inesperados, começou Lucas. Sua voz já não era mais uma mistura de temor e excitação, mas de determinação. Havia uma mulher que estava em uma situação tão grave que todos pensavam que nunca mais iria andar. Mas quando a luz apareceu, algo mudou. A força veio do altar e ela levantou-se. Eu a vi. A vibração da fé estava tão intensa que naquele momento o impossível se tornou possível. O círculo de oração parecia vibrar em uníssono. Os olhos de Maria brilharam, não só por testemunhar aquela revelação, mas pela certeza de que aquele evento estava se transformando em algo maior do que todas as expectativas. Mas tem mais, concluiu Lucas, sua voz se elevando. Enquanto todos estavam em oração, eu senti uma presença. Era como se uma mão estivesse sobre a minha cabeça, e eu ouvi uma voz. Era suave, mas firme. Ela me dizia: não tenha medo. Muitos estão perdidos, mas você será um testemunho da minha graça. Prepare-se, o que vem é grande. As reações foram instantâneas. Uma onda de murmúrios alegres, misturada com respirações profundas, percorreu o círculo, como um sussurro do céu trazendo esperança e fé para aqueles corações aflitos. A luz que Lucas havia visto parecia se espalhar pelo ambiente, preenchendo cada espaço, aquecendo cada alma presente. Maria não conseguia conter uma lágrima que escorria por seu rosto. Era uma lágrima de emoção, de transformação. Vamos! Sobre as promessas. Precisamos ser a voz que ecoa o que Deus está fazendo. E assim, as pessoas começaram a compartilhar suas histórias de fé, de desafios superados, de curas que pareciam impossíveis. A atmosfera estava carregada de um amor tão forte que parecia palpável. Juntos, eles formaram um novo propósito, um grupo que não apenas se uniria em oração, mas que se tornaria um farol de esperança para sua comunidade. No entanto, algo ainda pairava no ar. Maria percebeu que enquanto todos se levantavam e choravam de alegria, Lucas tinha um olhar distante. Lucas, você ainda está pensando em algo? Diga-nos, ela insistiu, sua voz quase embargada. Ele hesitou, como se ponderasse as palavras que poderiam mudar tudo. Eu tenho uma amiga, ela está muito mal, e enquanto estava aqui, no círculo, eu sentia um chamado. Eu preciso ir até ela. Preciso que todos nós oremos por ela. Se ela receber a luz, quem sabe o que pode acontecer? Um murmúrio passou pela congregação. Maria inspirou fundo. Ela sabia que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Um novo capítulo em suas vidas. Mas como trazer essa luz até sua amiga?
Que tipo de mudança uma oração poderia trazer, especialmente para alguém tão próximo, tão perdido? Vamos fazer isso juntos, declarou alguém ao fundo, e logo todos estavam concordando. A sensação de unidade e determinação crescia. Foi então que Lucas soltou, de forma quase sussurrada: e se a luz tivesse que ir além? E se a luz que vimos aqui fosse só o começo de algo muito maior? Algo que vai tocar pessoas que estão em cidades distantes? O que será que o Espírito estava prestes a fazer? Quais passos eles dariam a seguir? O que Deus reservara para aqueles que estavam prontos para se estabelecer na fé? A jornada apenas começava, e cada alma sentia que o melhor ainda estava por vir. O ambiente estava cheio de energia. Esta mesma luz que iluminava o coração de Lucas agora pulsava ao redor de cada um ali presente. O clamor pela amiga de Lucas ecoava como um mantra: Senhor, traz a cura, traz a luz. A unidade entre eles era tão forte que parecia um só corpo em oração, pulsando numa frequência de fé que não poderia ser ignorada. Maria, observando a fervorosa devoção, sentiu que cada lágrima derramada, cada súplica feita, se transformava em força. Vamos nos reunir novamente amanhã à noite, sugeriu ela. Se cada um de nós levar essa mensagem de fé, nossa amiga vai sentir a mudança. Juntos, faremos uma corrente de amor que atravessará qualquer distância. As promessas subiram ao céu como fumaça de incenso agradável. Era um momento de renovação, um sopro de vida que despertava esperanças adormecidas. E assim, com promessas e abraços, todos se dispersaram para seus lares, mas as conversas e os planos fervilhavam nas cabeças e corações. No dia seguinte, Maria acordou sob a luz radiante do sol. Ela sentiu que cada raio de luz era um lembrete da promessa divina. A comunidade se reuniu novamente naquela noite, e a sala estava cheia de rostos esperançosos, ávidos por testemunhar o agir do Senhor. Sejamos canais dessa luz, exclamou Lucas antes de começarem a orar. A determinação era palpável. Maria começou a compartilhar sua própria experiência de fé. Houve um tempo em que me senti tão perdida, tão sem esperança, mas a fé me trouxe de volta, e agora nós somos aquelas vozes que devem ser ouvidas. Sua sinceridade tocou o coração de todos, e murmúrios de concordância e afirmação ecoaram. As orações se intensificaram. Pessoas se levantavam, contavam sobre seus desafios, enviavam palavras de amor e fé. Cada história era como um tijolo, construindo algo novo. Uma atmosfera de expectativa se estabeleceu à medida que a hora avançava. E não era só a história de cura de Lucas que estava em jogo, mas a possibilidade de que muitos mais poderiam ser tocados. Vamos orar pela amiga de Lucas em unidade, pediu Maria, e todos se juntaram, unindo as mãos e criando um círculo sólido. Que a luz que estejamos emanando alcance cada canto, cada coração que precisa dela. Foi então que uma mulher mais velha, conhecida por todos, se levantou com um semblante solene. Eu só quero dizer o que sinto. Muitas vezes esquecemos de que a cura não é só física, mas também espiritual. Não podemos apenas buscar o que é visível. Às vezes precisamos ser o canal de amor para aqueles que não tenham. Devemos amar incondicionalmente, mesmo aqueles que se afastaram de nós. Essas palavras penetraram profundamente nos corações, provocando reflexões. Afinal, quantas vezes deixamos de lado nossos sentimentos e nos afastamos de quem mais amamos em nome do orgulho? O amor que Maria cultivava se estendia, e a presença de Deus parecia palpável em cada esquina. O grupo se lembrou de que, nesta jornada, cada um de seus próprios desafios poderia ser a chave para a libertação de outro. A cura da amiga de Lucas tornou-se um símbolo, e a força que emanava de todos era uma demonstração do que acontecia quando se uniam em fé. No entanto, Lucas interpelou de repente: e se ao irmos até ela, essa luz tocasse outros ao longo do caminho? Poderíamos ser um testemunho em cada lugar que passássemos? Ele olhou nos olhos de seus amigos e viu a determinação refletida. Uma expectativa fervilhante encheu a sala. Seria possível que a luz que tanto clamavam ganhasse vida fora dali, escalando cidades, tocando vidas, transformando destinos? Essa ideia desafiante ficou pairando no ar, e todos sabiam que algo enorme ainda estava por vir.
como se alicerces invisíveis estivessem sendo construídos. A comunidade estava pronta para deixar suas marcas. Mas agora, a pergunta que ecoava era: estávamos prontos para o que Deus tinha preparado para nós? E nesse momento de expectativa, uma nova decisão tomou forma. Era hora de agir, de levar essa luz e amor a quem tanto precisava. O próximo capítulo da história deles estava prestes a se desenrolar, e tinham a certeza de que o melhor ainda estava por vir. A manhã seguinte foi marcada pela expectativa vibrante que pairava no ar. Lucas acordou com um desejo ardente em seu coração. Ele sabia que a jornada deles estava apenas começando, mas um novo entendimento brotava. Suas vidas poderiam ser a luz em meio à escuridão que cercavam tantos. A cidade, com seus corredores e praças, parecia clamar por um toque do divino. Aquilo que era uma ideia solene tornou-se um ardente compromisso. Lucas, Maria e os outros amigos se reuniram novamente, agora não apenas para orar, mas também para planejar como levar essa luz adiante. Devemos ser ousados em nosso testemunho, disse Maria, olhando nos olhos de cada um deles. Se cristãos são chamados a ser a luz do mundo, então nossa missão é clara. Os dias seguintes foram repletos de fervor. 8 pessoas se organizaram em pequenos grupos, decidindo visitar bairros próximos, lares e até mesmo hospitais. A intenção era simples, levar a palavra de amor e esperança, mas a motivação era profunda. Não só a cura da amiga de Lucas impulsionava suas ações, mas inúmeras vidas ao seu redor aguardavam a mesma transformação. Havia um tempo em que eu mesma precisei dessa luz, lembrou-se uma das participantes, enquanto preparavam os materiais das visitas. E eu sei que há muitos corações quebrados esperando uma mensagem de redenção. As orações, que antes eram restritas a um grupo pequeno, agora se espalhavam como sementes sendo lançadas ao vento. Certa noite, sob a lua radiante, o grupo se encontrou em uma praça. Eles decidiram começar a jornada ali, com um pedido de bênçãos para que cada passo sua fosse guiado. Lucas tomou a frente. Vamos, então, buscar aqueles que precisam ouvir a boa nova. Que nosso Senhor nos conduza. Todos assentiram, iluminados por um propósito renovado. As histórias de cura, transformação e libertação começaram a brotar. Em cada casa, em cada conversa, eles foram recebidos com abraços, lágrimas, e muitos corações se abriram para receber a luz que traziam. Entre evangelizações, encontros inesperados marcavam a jornada. Um senhor coxo que nunca saía de casa começou a participar das reuniões. Uma jovem que batalhava contra a depressão encontrou consolo e segurança na força coletiva do grupo. Lucas olhava tudo se desenrolar em volta. Ele se lembrou das palavras de sua mãe. Nós nunca sabemos quem pode ser tocado por nossa fé. O maravilhamento iluminava seu coração, tornando-o mais forte e determinado. A luz que antes parecia restrita a um grupo pequeno, agora iluminava a tristeza de muitos. Mas em meio a tantas vitórias, um dilema surgiu. Durante uma visita a um lar, ouviram sobre uma jovem que estava à beira da morte. Ela está em estado terminal, explicou a mãe aflita. Nada mais pode ser feito. O grupo se entreolhou. As vozes se misturaram numa preocupação palpável. Seriam capazes de trazer a esperança que parecia tão distante? Maria, apesar do temor, levantou tons de fé. Não temos poder sobre a vida ou a morte, mas temos um Deus que faz milagres. Vamos orar por ela, clamar pela cura, por um milagre. O peso da responsabilidade começou a crescer sobre os ombros do grupo. O que se desdobrava era muito maior do que eles poderiam imaginar. E ali, em meio à fragilidade da vida, uma nova pergunta se formou. Estaríamos prontos para aceitar o que Deus nos revelaria, mesmo que não fosse exatamente o que esperávamos? Com o coração pulsando, o grupo se preparou para aquela que poderia ser a oração mais importante de suas vidas. O clima estava tenso, os olhares cheios de expectativa, e nos rostos de cada um estava visível a luta entre a dúvida e a esperança. O momento da verdade se aproximava, e o desfecho dessa jornada poderia confirmar ou desafiar tudo o que haviam aprendido até então. Era hora de ver até onde a fé poderia levá-los. A atmosfera estava carregada de expectativa e temor, enquanto o grupo se preparava para orar pela jovem em estado terminal. As palavras de Maria ainda ecoavam em suas mentes. Vamos clamar pela cura, por um milagre. Todos formaram um círculo, de mãos dadas, e com olhares determinados chamaram a presença de Deus para aquele lugar. Pai amado, estamos aqui na tua presença, crendo que não há nada impossível para ti, começou Lucas, sua voz firme,
mas o coração pulsando pesadamente dentro do peito. Ele sentiu que cada palavra carregava o peso de todas as histórias que ouviram, de todas as vidas que já foram tocadas pela luz que agora tentavam compartilhar. As orações se entrelaçavam, formando um clamor coletivo que ecoava na noite silenciosa. Maria, ao seu lado, falava com fervor. Nós te pedimos, Senhor, que tu toques a vida dessa jovem, que a tua vontade se manifeste. O grupo sentia a energia espiritual fluir ao seu redor, como se um manto invisível os envolvesse. Não havia mais espaço para dúvidas. No entanto, a incerteza ainda pairava no ar. A mãe da jovem, com lágrimas nos olhos, observava aquela cena e seu coração se enchia de esperança, mas também de medo. O que vocês esperam que aconteça? Perguntou com humildade. A pergunta pairava no silêncio, e todos olharam para Lucas, que representava a voz da fé naquele instante. Esperamos um milagre, respondeu Lucas com convicção, mas o mais importante é que estamos aqui para apoiar você e sua filha. Deus pode fazer o que não podemos imaginar. Assim que terminaram a oração, um silêncio pesado se instalou. Por um momento, parecia que o universo inteiro estava em pausa, aguardando a resposta divina. Cada um deles sentia a presença de Deus como um calor suave, um conforto no meio da tempestade. Ninguém sabia como o milagre aconteceria, ou se aconteceria. Mas havia um sentimento de que estavam exatamente onde deveriam estar, apoiando a mãe e a filha naquele momento de fragilidade. Vamos fazer uma visita a ela, sugeriu uma das participantes, puxando o grupo. Assim, com os corações carregados de esperança, eles se dirigiram para o quarto da jovem. O ambiente estava escuro, a única luz vinha de uma janela coberta por cortinas pesadas. Ao entrarem, o ar pesado se tornou quase palpável. A jovem estava deitada, pálida, mas os traços de sua beleza ainda podiam ser vistos. O grupo se aproximou e começou a orar mais uma vez. A voz suave de cada um ecoava em uníssono, criando uma sinfonia de fervor. As lágrimas nos olhos da mãe se misturavam com a esperança daqueles que estavam ali, e a atmosfera começou a mudar lentamente. Uma paz inominável parecia descer sobre o ambiente. Enquanto oravam, algo extraordinário aconteceu. A jovem abriu os olhos, e uma luz parecia se acender dentro dela. Lucas se sentiu eletrificado. — Você está conosco, querida? Ele perguntou, um misto de temor e expectativa. Um leve sorriso se formou nos lábios da jovem. Eu sinto algo diferente, disse ela com um esforço, mas se esforçando mais pela força que estava voltando. A sala se encheu de murmúrios de alegria e os olhos de cada um brilhavam com a possibilidade do milagre que estavam testemunhando. Olhos já cheios de lágrimas de dor agora se tornaram fontes de gratidão. Mas, naquele momento de alívio, uma nova preocupação surgiu. E se isso não for o fim da luta? O que aquilo significava? O que aconteceria a partir dali? E, mais importante, estaria essa jovem totalmente livre? O clamor por respostas pareciam ressoar nos corações de todos. Juntos, perceberam que a jornada de fé ainda não havia acabado. Uma nova etapa se iniciava. Estamos prontos para seguir adiante? Questionou Maria, olhando nos olhos de cada um. E de repente, a pergunta se tornava mais do que um convite. Era um chamado que ecoava na alma. O que viriam a descobrir a seguir? Estava claro que Deus tinha planos maiores e mais profundos do que poderiam imaginar. A luz da manhã entrou pela janela, iluminando o rosto sereno da jovem, que agora começava a despertar para uma nova vida. O grupo ainda estava em estado de encantamento, envolto em uma atmosfera densa de fé e gratidão. Aquela não era apenas uma cura física, era o sinal de algo muito maior e mais divino em ação. A mãe da jovem, com os olhos marejados, sussurrou: Obrigada, Senhor, teu milagre se fez presente. Maria e Lucas, percebendo a força da transformação que estava se desenrolando ali, trocavam olhares significativos. Olha o que Deus pode fazer, exclamou Maria, percebendo a união que se formava entre eles. Um testemunho poderoso como este não pode ficar restrito às 4 paredes deste quarto. Com essa certeza ardendo em seus corações, decidiram que o milagre deveria ser compartilhado. Eles queriam que a cidade ouvisse sobre a bondade de Deus, que os corações se inflamassem com a esperança que experimentaram. Precisamos organizar algo grandioso, um culto a mar livre. Vamos reunir todos para celebrar e espalhar a notícia, sugeriu Lucas, e as vozes do grupo rapidamente se uniram em aprovação. Os dias seguintes foram um frenesi de preparação. O grupo se dispersou pela comunidade, convidando todos para participar daquele evento especial.
Eles queriam que a luz que surgiu no quarto da jovem iluminasse não apenas vidas individuais, mas todo o bairro e além. O jeito como as pessoas reagiam às mensagens de esperança era contagiante. Deus está a caminho do nosso encontro, dizia um deles ao passar pelas ruas. A tão esperada noite do culto ao ar livre chegou, e uma energia vibrante pairava no ar. As luzes brilhantes criadas a partir de lanternas e velas refletiam a fé e a transformação que havia sido semeada. Maria, Ana, Lucas e os demais estavam no centro, prontos para testemunhar o que Deus havia feito. O coral começou a cantar canções de adoração, fazendo os corações pulsarem em um só ritmo. Quando subiram ao palco, Maria tomou a frente e com a voz cheia de emoção declarou: "Hoje estamos aqui para celebrar a vida, a cura e, acima de tudo, a boa nova que é Jesus. Nos reunimos para testemunhar o milagre que Ele fez nesta comunidade, não apenas curando uma vida, mas despertando o potencial dentro de cada um de nós." As pessoas assistiam atentas e, com cada palavra, sentiam a presença de Deus fluir sobre elas como água viva. Ana se uniu à sua irmã, contagiante. "Não se esqueçam, todos nós somos chamados a ser luz no mundo. Nossa missão não é só aqui, mas além. Precisamos levar essa luz a todos os cantos." O povo começou a vibrar em resposta, palavras de encorajamento sendo lançadas pelo ar. Então, a jovem que havia sido curada foi convidada ao palco. O momento foi tocante, cada olhar estava fixo nela. E assim, ela começou a contar sua história. Sua voz tremia, mas a certeza em seu coração era palpável. "Eu estava perdida, um caminho sombrio, até que vocês vieram até mim. O amor que senti é o mesmo que estou experimentando agora. Um amor que me transformou e me deu uma nova vida." As lágrimas corriam soltas na multidão. As histórias de outros também começaram a brotar. A mulher que encontrou cura emocional após anos de dor. O jovem que havia sido libertado de vícios, e tantos outros testemunhos entrelaçados em um grande tapeçário de fé. O céu estava claro, e estrelas começaram a pontilhar o firmamento, como se fossem testemunhas da grandeza do que Deus estava fazendo. À medida que os testemunhos avançavam, o Espírito se movia, e um poderoso clamor de oração se levantou. Todos estavam agora empoderados, cada um se sentindo parte do milagre em curso. Uma fervorosa certeza se solidificou. Eles estavam sendo moldados para um propósito. O chamado de ir e fazer discípulos, levando a luz que recebiam. Maria sentiu algo profundo em seu ser. A inquietação que antes a acompanhava agora se transformava em certeza. "Estamos prontos, Senhor. Queremos impactar vidas. Queremos ser a luz, a transformação que traz esperança a quem mais precisa." A celebração prosseguiu, e à medida que outros se levantavam em adoração, como um fogo que se espalhava rapidamente, Maria percebeu algo divino. Não eram apenas palavras ou orações, mas a manifestação do amor de Deus em ação. Um verdadeiro avivamento começava a tomar forma, e a promessa de que Deus havia colocado em seus corações se cumpria, em unidade e fé. Com um sorriso no rosto, Maria olhou para Ana e juntas sentiram o peso da responsabilidade crescer. Era a hora de agir de forma colaborativa, de não deixar que esse espírito de avivamento se apagasse. "Então vamos seguir em frente", gritou Maria. "Vamos abraçar esse chamado e continuar a levar essa luz. O que começou aqui ainda está apenas começando." A noite se encerrou com promessas e novas resoluções. A cidade não seria mais a mesma. Todos estavam prontos, com corações unidos, para levar essa revolução de fé que já estava sendo espalhada. Deus realmente tinha grandes planos, e eles fariam parte dele. E assim, naquele pequeno canto do Brasil, uma jornada começou, sem fim à vista. Um chamado a se unir em uma missão, ser luz, ser amor e espalhar a esperança que transforma vidas. A presença de Deus os guiaria, e Maria, Ana e todos os demais sabiam com toda a certeza que juntos eram capazes de realizar o extraordinário. Agora, a história deles era apenas o começo de uma realidade maior que aguardava ser escrita, um testemunho eterno do amor sem limites de Deus. Se você chegou até aqui, não se esqueça, inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar nosso algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. Vamos levar essa luz adiante,
porque só os verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar nosso canal através dessas ações.